Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos ao MRCast. Aqui tem bate-papo edificante para a tua vida, amém? Se você não nos segue, segue a gente aí no canal MR Evangelização, semeando a palavra de Deus. Aqui tem conteúdo abençoado para a sua vida. Segue a gente e seja edificado pela palavra do Senhor. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre esfriamento da igreja, né? A falta de presença dentro das igrejas. Eu não sei como você se encontra aí do outro lado, mas talvez se chegou até você, talvez possa servir como um despertamento, um alerta para você, né? Se posicionar melhor diante da presença do Senhor. E quem vai estar batendo esse bate-papo comigo aqui hoje é o nosso irmão Elvis. A paz do Senhor. Amém? Então não saia daí que depois da vinheta estaremos de volta com uma palavra abençoada para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vou deixar aqui também minhas redes sociais aqui embaixo para você estar nos seguindo aí, que a gente também usa outras plataformas também para estar semeando a palavra de Deus. Fiquem à vontade. O nosso irmão aqui já está com as redes sociais todas desativadas, né, meu irmão? Por isso eu não vou estar deixando, tá bom? Então não saia daí que depois da vinheta estaremos de volta. É isso aí, pessoal. Então, voltamos. Então, irmão Elvis, fala pra mim como que você tá, meu querido. É uma honra te receber aqui, tá? Fica à vontade. Como que você tá? Fala pra Eu gente. que agradeço, né, por essa oportunidade de estar vindo aqui, né, tendo a oportunidade de poder levar a palavra dessa forma, e um pouquinho nervoso também. Normal, faz parte, irmão, faz parte. Se não tiver nervosismo, não vai dar certo, né, irmão? Eu falo que o nervosismo realmente é a presença de Deus. Porque tudo que a gente faz pra Deus, irmãos, a gente sente um frio na barriga, né? Até mesmo quando a gente vai pregar o evangelho, tudo que envolve a palavra de Deus deixa a gente um pouco nervoso. É verdade, a gente sente aquela responsabilidade, né, porque se trata de almas, ou seja, a gente está lidando com almas, então, assim, é muito importante. Exatamente. E a gente vai falar aqui de um tema muito interessante, né, Elvis? Sobre a presença de Deus, né? O esfriamento das igrejas, a ausência da presença de Deus tem sido muito comum hoje em dia. Você sabe, melhor do que ninguém, pregador do evangelho como eu, visitamos muitas igrejas, muitas vezes a gente sente a falta, né, das pessoas, a presença principalmente, né? Onde muitos têm vivido de aparência. Né? Então a gente vai ver para adentrar esse bate-papo aqui, a gente vai usar um texto muito interessante que se encontra em Apocalipse 3:20. Aproveitar que o irmão está com a espada aberta, queria dar honra para o irmão estar lendo para a gente, para quem não está nos seguindo. Apocalipse 3:20, você pode estar lendo para a gente? O que está escrito para a gente, irmão? Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Olha aí para você ver, irmão, que responsa. Irmãos, quando eu olho para um texto como esse, irmão Elvis, já puxando a palavra, a gente sabe que é um versículo que foi feito para a igreja de Laodiceia, uma igreja que aparentemente parecia ter a presença de Deus, mas não tinha, ou seja, ela estava vivendo uma vida de aparência, né? Era uma igreja morna, era uma igreja fria, e é por isso que o próprio Jesus, para acabar com essa situação, ele chega na porta dessa igreja, bate nela e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então você vai entender, vai concordar comigo, Elvis, que se alguém bate na porta é porque ela está do lado de Fora. Tá do lado de fora, pedindo para entrar, né? Justamente. Então a presença de Deus já não estava dentro daquela igreja. Então aquela igreja estava vivendo uma vida de aparência. O irmão sabe que viver de aparência não é importante, né? Não vale a pena viver uma vida de aparência. Porque nós sabemos que viver de aparência é como você viver uma vida de mentira. E a mentira só dura até o momento que a verdade chega. E a vida de aparência daquela igreja só durou até o momento que a verdade chegou na porta e disse: deixa eu entrar. A verdade dói, mas liberta. Exatamente. É ele dizendo: deixa eu entrar, deixe a presença entrar, deixe a verdade entrar, deixe a luz entrar. Porque nós sabemos que aonde está Jesus, irmão Elvis, o mal não prevalece, as trevas não prevalecem, a depressão não prevalece, a ansiedade ela não prevalece, porque as trevas não conseguem ficar no mesmo ambiente que a luz. Né? E é por isso que Jesus sempre pede a gente: deixa eu entrar no seu coração para me habitar e fazer morada. Não é mesmo? A importância da presença do Senhor é essencial na nossa vida, não é mesmo, irmão? É verdade. Não tem como
né, a gente ser cristão sem ter a presença de Deus. A presença de Deus é ela que molda o nosso caráter. Quando nós nos transformamos em nova criatura, é a presença de Deus que vai reestruturar a gente. Não tem como ser cristão sem ter a presença de Deus. Exatamente. É exatamente isso, irmão. Irmãos, viver de aparência, a gente pode usar um texto aqui de exemplo. Lembra da figueira? Sim. Jesus, ele chegou até aquela videira, né, a figueira, pela aparência dela. Aquela figueira, ela atraiu Jesus pela aparência. Porque Jesus viu aquela figueira florida, e nós sabemos que figueira florida, quando ela está cheia de flor, é porque também já tem fruto, né? Só que aquela não tinha fruto, irmão Elvis. E Jesus, quando ele se aproxima dela com fome e não tendo fruto para comer, o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Por que ele está ensinando para os discípulos? Ele está ensinando o seguinte, olha, o que é importante para mim não é a aparência, é os frutos. É forte. Ele amaldiçoa a figueira porque ele está ensinando para os discípulos. Não importa é a aparência, importa é os frutos. Então, você falou, o crente ele não pode ter uma aparência, irmão Elvis. Por exemplo, você não pode ter uma aparência de crente, aparência de ter alimento para me oferecer, e eu com fome chegar até você e falar, Elvis, dá uma palavra para mim, você falar assim, eu não tenho uma palavra para você. Você com a aparência de crente, cheio da aparência, cheio da presença, chegar perto de você, Elvis, faça uma oração para mim. Você falar assim, irmão, não sei orar para você, não vou orar, não. Eu não posso, Elvis, ter a aparência de crente a ponto de alguém chegar com fome até mim, esperando receber algo em troca, e eu falar que não tenho, que eu não sei o que falar, o que dizer, ou às vezes abrir a boca e falar besteira. Rapidamente a pessoa vai falar assim, mas esse cara não é crente, não. Ele só tem aparência, mas quando ele abre a boca, só besteira. Não sai nada de edificante na vida dele. É porque eu entendo que eu só consigo dar fruto se eu estiver cheio da presença, irmão. Eu só consigo fazer uma oração para alguém se eu estiver cheio da presença. Eu consigo levar uma palavra com sabedoria se eu estiver cheio da presença. Caso contrário, se eu não tiver, eu não vou frutificar, irmão. Você está vendo a resposta? A gente está cheio da presença? A gente não pode viver uma vida de aparência, principalmente nós cristãos. A gente sempre tem que ter um alimento pronto para dividir para quem está precisando, está com fome. É verdade. E detalhe, né? A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Exatamente. Foi lá em cima, irmão Elvis. Exatamente. Jesus fala muito detalhado. Ele é muito específico nessa questão. A gente tem o objetivo nessa terra é de dar fruto. Né? Se a gente seria muito egoísta se a gente pegar a palavra de Deus e guardar para nós mesmos. É mesmo que você está escondendo um remédio de um doente. Você sabe que o irmão está doente, você fala assim, você tem uma dipirona. Você esconde a dipirona, o irmão vai continuar sentindo dor. Não, se eu tenho uma palavra que vai curar o irmão, eu tenho que dividir com ela, eu tenho que compartilhar isso que me edifica, isso que me transforma, isso que me liberta. É preciso compartilhar com as pessoas. Isso que é frutificar. Né? Então a gente não pode guardar o evangelho para nós mesmos, porque nós estaremos sendo muito egoístas. Né? A gente precisa dar esse fruto. E o preço, né? O preço foi pago para todos. Nós não podemos realmente ser egoístas. Nós temos que levar a palavra, porque quando Jesus ele morreu naquela cruz do Calvário, não foi só para quem está na presença dele hoje, não, foi para todos. Aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está presa, aquela pessoa que está num leito de enfermidade, o preço foi pago para eles também. Até aquelas pessoas que se autodenominam os nossos inimigos, que muitas das vezes nós passamos peleja com pessoas, mas nossa luta não é contra a carne nem o sangue, o mesmo preço que foi pago pela minha vida e pela sua, foi pago pela vida dele também. Então todos eles têm direito de salvação. Exatamente. E não julgar, né? A gente achar que a gente é melhor que ninguém. Não. Isso não é o nosso papel. E aqui sobre, né, a palavra que nem você estava falando, a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Mas como as pessoas vão ouvir e vão acreditar se a gente pegar isso e guardar somente pra gente? Não tem como. Exatamente. Ô, irmãos, e quando você falou nisso, que a fé vem no ouvir, eu lembrei de algo aqui muito, muito forte da parte do Espírito Santo,
que é o seguinte, uma vez eu ministrei sobre isso. A Bíblia nos fala que a boca fala o que o coração tá cheio. Então pega isso. Se a boca fala o que tá cheio aqui, o que enche isso aqui? Isso aqui. O ouvido. É forte. Né? Então se a boca fala que o coração tá cheio, o que enche o coração? O ouvido. E você acabou de falar, a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Irmãos, se você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa sem nunca ter visto ela, você consegue saber o que essa pessoa mais ouve no dia dela. Você fala, mas você adivinha? Claro que não. Você pode perceber, se uma pessoa gosta de fofocar, porque ela ouve muita fofoca. Se você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa e ela falar só de novela, é porque ela só ouve novela. Se você ficar do lado de uma pessoa e ela falar 30 minutos só de série, ela vive escutando muita série na vida dela. Você pode ter certeza. Agora, se você ficar do lado de uma pessoa e ela só fala a palavra de Deus com você, é porque ela ouve muito a palavra de Deus. Se essa pessoa te dá muito conselho, é porque ela ouve muito conselho. Então, é isso que a palavra fala. A boca fala que o coração está cheio, mas o que está enchendo o seu coração? As pessoas estão indo para a presença ouvir aquilo que edifica ela, aquilo que enche elas de esperança, de alegria. Elas estão sempre renovadas pela palavra do Senhor. Muitas vezes a gente perde o tempo ouvindo tanta besteira, Elvis, tanta besteira, que isso vai nos minando, isso vai nos esfriando. Por isso que é muito importante a gente entender, separar o que a gente ouve no nosso dia a dia, o que a gente tem mais priorizado no nosso dia a dia. Eu estou priorizando mais série, eu estou priorizando mais novela, eu estou priorizando mais uma pregação. Então isso é muito importante, porque é isso que vai encher o seu coração. E depois o seu coração vai falar, a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. É forte. E para frisar, completar, né, essa palavra, se eu não me engano, foi Jesus que mesmo que disse, né? Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Exatamente. Então, se eu falo, né, sobre muita série, se eu falo um exemplo sobre muito futebol, festas, fofoca, o meu tesouro está ali. Mas se eu falo muito do reino... Exatamente, irmão. Você é sensacional, cara. Você pode ter certeza, irmão. Já vou falar porque já aconteceu comigo, eu não vou ser hipócrita. Chegar num domingo, você falar assim, tô em casa, não tem nada para fazer. Você fica ali maratonando uma série, um filme e tal, aí você fala assim, só vou me levantar para ir pro culto. Aí você vai pro culto vazio, irmão, porque você não parou um tempo para se encher da palavra aqui, porque o culto começa antes de sair de casa. Né? Aí, às vezes, você não se enche, não ora, não faz um devocional e quer ir para a igreja. Aí você já entra frio. Aí você acha que a sua frieza espiritual vai resolver ali com 30 minutos de louvor? Você acha que a sua frieza espiritual, o pregador tem que resolver ela? Você acha que o louvor que é ministrado lá na igreja vai resolver a sua vida espiritual? Não. Isso começa dentro de casa, irmão. Isso começa dentro da nossa casa. Não adianta ficar frio o domingo inteiro e chegar para o culto. Não, vou ser reavivado. Como? Se você não orou, se você não jejuou, se você não consagrou, se você não preparou o terreno, entendeu? O coração, não tem como, irmão. É muito forte. É por isso que eu vejo muitas igrejas frias, a gente mora dentro da igreja, irmão. Chega cansado, sobrecarregado do serviço, às vezes chega, já está já contando o relógio, não vejo a hora de ir embora. Né? Eu tenho um futebol, eu tenho uma novela para continuar, ficam pensando várias outras coisas, mas o reino mesmo, como você falou, não estão focados. Prioridades. Estão priorizando outras coisas, irmão. E não tem como, irmão. É por isso que a palavra fala, à medida que os tempos vão se passando, o amor de muitos vão se esfriando. E é por isso, cara. Muita coisa está substituindo a palavra de Deus no nosso dia a dia. Eu não estou falando que é você, isso já aconteceu comigo aí. É por isso que eu falo com autoridade. É verídico, isso é verdade, irmão. A gente tem que parar um tempo, não, eu tenho que preparar uma mensagem, eu tenho que preparar meu coração para quando eu chegar na igreja eu conseguir me derramar na presença. Mas não acontece. E assim, não só com você, comigo também. Eu não posso ser hipócrita. Então, assim, eu também tenho uma certa autonomia para estar falando disso, porque isso aconteceu comigo. E se eu não tiver vigilância, acontece também. Porque é muito bom a gente chegar em casa, assistir uma série, assistir um filme. A gente vai, aí na hora que vai olhar as horas, já está na hora de dormir para acordar cedo.
e o tempo da oração, o tempo da palavra, porque é tudo conjunto. Oração, jejum e leitura da palavra. Se a gente não tiver esses três em conjunto, a gente enfraquece. Não tem jeito. Exatamente, irmão. Irmão, e esse convite que foi feito para a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Esse convite não se encerrou lá, não. Esse convite continua se estendendo até a geração de hoje. Esse convite não foi feito só para a igreja de Laodiceia. Ele é válido até hoje, sabe para quê? Para os crentes que vivem de aparência, para os crentes duas caras, para aqueles crentes que estão escritos lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, sabe qual que é? Aqueles crentes que somente ouvintes, mas não praticantes. O convite de Laodiceia se estende para esse tipo de crente que prega, mas não vive o que prega, aquele que louva, mas não vive o que louva, aquele que ensina, mas não vive o que ensina, aquele que diz para você amar, mas ele odeia o irmão, aquele que está sempre dizendo para ter misericórdia, mas ele é o primeiro a jogar pedra, aquele irmão que muitas vezes fala para você dividir, mas ele é egoísta, aquele irmão que fala assim, ó, sai da prática do pecado, mas ele mesmo não abre mão do pecadinho dele. É para esse tipo de crente que não é ouvinte que o convite da igreja de Laodiceia se estende. E talvez você é somente um ouvinte, mas ainda não é praticante da palavra. Hoje o Senhor está dizendo, eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir o teu coração, entrarei e cearei contigo e você com ele. Então, que você não possa ser somente um crente ouvinte, mas também um crente praticante. Alguém que realmente abra a porta do seu coração para a presença de Deus entrar, meu irmão. Né, irmão Elvis? Sim, e detalhe, buscai o Senhor enquanto se pode se achar e invocar enquanto está perto. Porque hoje, vocês que estão ouvindo aí, tá tendo a oportunidade de estar sendo alertado por essa palavra. Mas vai chegar um momento que muitos vão tentar procurar e já não vai dar mais tempo. Muitas das vezes nós focamos no arrebatamento em massa, mas esquecemos que todo dia Jesus está voltando para uma pessoa. Isso. Você falou certo, tá? O pessoal fica falando, Jesus vai voltar e até agora não voltou. Quantos anos Jesus está falando? E se voltar para mim de uma forma particular, individual? Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu não posso estar mais. Como que eu vou estar diante do Senhor, Elvis? Se tiver vivendo só de aparência, vou ficar. Infelizmente, vai perder a salvação. Vão perder a salvação, sem choro. Você está entendendo? Então, Jesus pode voltar para todo mundo, mas pode voltar para você de uma forma individual. Você não sabe a hora, você não sabe o momento. Então, por isso que Deus fala, não brinque com a graça. Enquanto há vida, há esperança. Detalhe, né? Também, quando a pessoa ela vive de aparência, ela está querendo chamar a atenção de quê? Dos homens. Porque Deus, ele é espírito, e ele importa com os que o adoram em espírito e em verdade. Então, assim, se eu vivo de aparência, eu estou querendo chamar a atenção dos homens. Mas eu posso, irmão, estar aqui conversando com você hoje, fazendo coisa errada. Só que eu não escondo de Deus. Então, assim, por mais que a pessoa ela pode estar vivendo uma vida de aparência, enganando muitas pessoas, a presença de Deus ela não engana. Exatamente, você falou tudo. A gente pode falar sobre joio e trigo, né? É forte. Joio e trigo. É por isso que a palavra fala. Elvis, tem joio e trigo. Se você for olhar isso, eles são idênticos. Tem gente que prega, que louva, mas você falou, tá vivendo de aparência. Entendeu? Tem muito joio pregando, tem muito joio louvando, tem muito joio vivendo né? Mas o trigo, que são os verdadeiros, Deus vai fazer questão de separar. E como que descobre quem que é joio e quem que é trigo, irmão Elvis? É na hora do amasso. Porque se você amassar o trigo, você faz pão. Mas se você amassar joio, você faz veneno. Na época eles falavam que era até a erva daninha, usavam muitas vezes para fazer aborto. Né? Mas só que o problema é que joio e trigo são idênticos. Não tem como, aos olhos humanos, você saber quem que é quem. Igual você falou, nós pode enganar um homem, mas Deus não. Né? Então tem joio e trigo ali na igreja. Você não sabe quem que é verdadeiro, quem que não é. Mas sabe como que você descobre quem que é joio e quem que é trigo? Na hora do aperto. Ali, quando Deus espreme, você vê. Aí Deus vê, esse é meu, esse aqui não é. Esse aqui dá pão, esse aqui dá veneno.
É só começar a apertar, meu irmão. Não tem a melhor forma de descobrir, Elvis, quem que é verdadeiro, quem que não é, quando a vida começa a apertar. Você tá entendendo? É forte. Mas só que a alegria de quem realmente é trigo, ele sabe que quando ele é apertado, ele tem pão. Ele cria pão. E quem cria pão sabe que vai alimentar as outras pessoas. Então, se eu tenho convicção que eu sou trigo, a vida vai me apertar. Mas ele não vai me apertar para me matar, ele vai me apertar para me dar experiência, ou seja, para me ganhar pão para dividir com as pessoas. É muito interessante, é muito forte. Tanto, né, que nos versículos anteriores, aquele povo da igreja de Laodiceia, eles falavam: eu sou muito rico, sou cheio de bens, nada me falta. Ou seja, dá a interpretar que eles não tinham provações, que a vida deles estava muito tranquilas. E eles se sentiam assim, estabilizados, tranquilos. Só que o quê? Nós, no meio cristão, nós precisamos ser provados. Na aprovação, Deus ele molda o nosso caráter. Ele vai moldando. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aquele povo ali, ele não tinha necessidades materiais, mas estava morto espiritualmente. Exatamente. É porque a riqueza, ela tem esse poder, né, de suprir as necessidades. Porque, às vezes, a pessoa que é muito rica, muito próspera, ela praticamente coloca como se fosse o Deus dela. Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, é muito difícil ela lembrar de Deus. Se ela tem muito dinheiro, ela está doente, contrata o melhor médico. Está doente, compra o melhor remédio. Está passando isso, o dinheiro resolve. Então, às vezes, o povo da igreja lá, você fala, por fato de ter muito dinheiro, nada falta. Mas por quê? Mas eles eram ricos, né, no terreno, né, terrenamente falando, mas espiritualmente eram pobres. O que adianta você ser rico na terra, mas pobre no céu? Qual que é a riqueza mais importante? A riqueza da terra, que é terrena, ou a riqueza espiritual, que é a do reino? E para você que está ouvindo aí, né, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão chegar, né, essa mensagem, falou para Deus, né, Senhor, eu quero ser rico, eu quero ser muito próspero. Será que se Deus te desse essa prosperidade, será que você seria que nem essa igreja de Laodiceia? Porque o Senhor, ele está preocupado em o quê? Dar o nosso galardão no céu. Não é que eu estou dizendo que você que está ouvindo deve passar dificuldade. Não. Mas o Senhor vai te dar uma estabilidade. Mas também não é para você ser que nem esse povo lá de Laodiceia. Porque ele está mais preocupado em salvar a sua alma do que te dar uma qualidade de vida aqui, uma coisa que vai ser curta e passageira. Exatamente. A gente está deixando aqui bem claro para você entender. Não que é pecado ser próspero. Não é pecado ter muito dinheiro, não. Só, às vezes, as pessoas deixam isso subir para a cabeça. Esse é o perigo. Né? Esse é o perigo. Acabam afastando as pessoas da presença por causa do dinheiro. Né? Então, a gente está querendo te alertar nesse aspecto. Tome cuidado. Porque tem muita gente que tem que empurrar lá abaixo por causa do dinheiro. E o diabo sabe que isso é o desejo de qualquer homem. Isso tem caído, né, de bandeja para muitos e tem tirado muitos da presença, irmão. Pratos muito bonitos aos olhos humanos, mas tem veneno. Infelizmente, muitos têm caído. Tem caído. Infelizmente. É muito perigoso. E o que ajuda a gente, irmão Elvis, ser cheio da presença de Deus, é ter uma vida de oração constante. Porque quando a gente começa a orar, eu costumo dizer que a oração ela é oxigênio para a vida do crente. Porque atrair a presença de Deus, né, ela faz você se sentir amado quando ninguém mais quer te amar. Quando você atrai a presença de Deus, você se sente forte quando muitas vezes o povo fala que você está fraco. Atrair a presença de Deus faz você, né, se erguer quando mais ninguém quer estender a mão para você. Atrair a presença de Deus faz você ser dominado por uma alegria que ninguém consegue roubar de você. Então, ter a presença de Deus te atrai vários benefícios, irmãos, maravilhosos. Quando você atrai a presença de Deus, você consegue levantar a mão e profetizar. Com a presença de Deus, você consegue orar por um enfermo. Tendo a presença de Deus, você consegue levantar a mão e expulsar demônios no nome de Jesus. Você consegue ter autoridade. Mas para que nós possamos
ter a presença de Deus para viver e experimentar o sobrenatural sobre a nossa vida, nós precisamos fazer o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que diz o que para mim e para você? Ore sem cessar. Ore sem cessar. O segredo é isso. A maior dificuldade nossa, eu falo por mim também, é fazer uma oração constante, Elvis. É uma coisa, é uma prova muito grande você orar constantemente, todos os dias, ainda mais quando Deus está em silêncio. Você não vê o agir, você não vê ouvir a voz de Deus. É aí que é a prova, irmão. Mas a Bíblia fala, ore sem cessar. É o único jeito, Elvis. E não é fácil. Que nem você está falando, não é fácil. Eu também tenho essas oscilações no meu dia a dia como cristão. Eu tenho essas oscilações e não é fácil. Não é não. Tem dias que eu consigo, tem semanas que eu consigo orar com constância, ler a palavra com constância, jejuar. Mas tem semanas que é uma luta que até para vós, para me enjoelhar é difícil. Mas a gente sabe que não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Mas assim, a recompensa, ela é maravilhosa. Tudo que a gente está passando aqui na Terra, tudo isso aqui é passageiro. Eu pergunto para você, será que vale a pena você ter uma vida aqui na Terra, né, de prazeres, né? Uma vida, como que eu quero falar? De momentos, porque a alegria aqui na Terra ela é momentânea. Para quem consome bebida alcoólica, a alegria para ele é quando ele está consumindo. Depois que ele para ali de beber, volta aquela tristeza. E ainda mais vem as consequências. Será que você quer trocar algo que é eterno por um momento? Porque a presença de Deus, ela é para a gente ser salvo no último dia. Quem não tiver cheio da presença, que aí eu entro naquela parábola lá das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, a qual das 5 loucas acabou o azeite, como que o noivo vai identificar? Porque o azeite também simboliza a presença. Exatamente. Como que o noivo vai identificar aquele que tiver com a lamparina apagada? Exatamente. É um texto muito forte, um gatilho muito forte para falar sobre esse assunto, viu, Elvis? Muito forte mesmo. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, Elvis. O diabo não brinca de ser diabo. Eu não ouso a brincar porque ele tem poder, mas o Deus que nós servemos tem mais poder do que ele, né? Mas eu não posso deixar de dizer que o diabo ele não brinca de ser diabo. Então você acha que ele vai brincar com você? Não vai, não. Então é por isso que você não deve brincar com a graça. É por isso que você não deve brincar com a presença de Deus, porque ele não vai pegar leve com você. Porque eu fico vendo os crentes hoje em dia, que ele bate no peito e ele acha que ele é o super crente, irmão. Eu sou o cara. O diabo, se ele estiver vindo no mesmo passeio do que eu, ele passa pro outro lado. Ele se acha o cara mesmo. E é desse que o diabo gosta, Elvis. É desse que fala, eu dou lugar, eu faço. Se eu não estiver no culto, nada acontece. Se eu não estiver no culto, o fogo não desce. Tem uns crentes que ele acha que ele é o cara. Você tá entendendo? Sim. Mas é desse que o diabo gosta, Elvis. Porque ele não brinca de ser diabo. Tem crente que fala assim, se o diabo passar, eu piso na cabeça dele. Mas, irmão, se tudo der mole, quem vai pisar na tua cabeça é o diabo. Tá? Então você não brinca com o diabo, não, Elvis, porque eu sei que o que assusta Satanás não é porque eu tenho um cargo eclesiástico dentro da igreja, não é porque eu visto o meu melhor blazer, minha gravata e vou para a igreja. O que assusta Satanás não é porque eu coloco a minha Bíblia debaixo do braço e vou andando para a rua, afora, para mostrar que eu sou crente. Não é porque eu estou constantemente na igreja que assusta Satanás. Não é porque eu falo em línguas que assusta o diabo. Não é porque eu tenho um título, que eu sou líder, que eu sou pastor, que eu sou diácono, que eu sou presbítero que assusta o diabo. Não. Mas o que assusta o diabo, literalmente, é um crente que realmente carrega a presença de Deus, Elvis. É muito forte. Ele não consegue ficar perto de alguém que realmente carrega a presença de Deus, que anda poutado com a palavra de Deus. Ele não suporta. Porque um camarada, irmão, que é cheio da presença de Deus, quando ele fala o nome de Jesus, irmão, vou falar com o seu negócio, viu? Irmão, se você falar o nome de Jesus frio, nada acontece. Se você falar o nome de Jesus morno, nada acontece. Mas fala o nome de Jesus cheio da presença para você ver. Fala no nome de Jesus com a presença do pé à cabeça para tu ver o que acontece. O diabo, ele fica enfurecido. Ele sai pulando igual pipoca. O inferno vira de cabeça para baixo, Elvis.
Jesus te dá tanta autoridade, legalidade, que ele pira, irmão. Mas eu só consigo fazer isso com a presença de Deus. E ser cheio da presença de Deus não é fácil, não. E nunca vai ser, irmão. Porque se fosse fácil, todo mundo era cheio. Verdade. Renúncia. Busca. Hoje o povo gosta do evangelho sem renúncia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem muitos dentro da igreja que não quer renunciar a nada, irmão. Só quer bênção. Só quer as mãos de Jesus, mas ninguém quer os pés de Jesus, não. Ué. Só olha para as mãos e os pés, que é o mais importante. Olha para os pés de Jesus, vai para o pé. Não, Deus, só quero as mãos, porque é nas suas mãos que tem as bênçãos. Na tua mão que tem a minha casa, na tua mão que tem a minha casa, na tua mão que tem meu carro, na tua mão que tem um emprego. Ué. Infelizmente, esse povo, se não mudar, vai ficar. Infelizmente. Porque o evangelho, ele é feito de renúncia. Todo dia eu tenho que renunciar às minhas vontades. Todo dia eu tenho que renunciar aos meus desejos. Isso não é fácil, é todo dia uma briga constante. É carne contra espírito, espírito contra carne. Se eu estou alimentando mais a carne, ele vai falar mais alto. O desejo carnal vai falar mais alto. Mas se eu estou alimentando mais o meu espírito, eu vou ter uma vida de comunhão, uma vida cheia do espírito. E detalhe, tá? O espírito, ele é sensível. A presença não é conquistada de qualquer maneira. Não é que eu vou ficar um dia, uma semana orando, jejuando, estando ali, fiel ali, ó, que eu vou conseguir ser cheio da presença, não. Leva tempo e leva uma vida de constância. Porque, detalhe, o momento qual você está buscando para ser cheio da presença, demora, porque é um momento que Deus está te moldando. Então ele vai te moldando. Então você tem que se perseverar. Porque também na palavra do Senhor ela fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é perseverando, é todo dia buscando, todo dia ali. E na hora que o Senhor ele quebrantar o seu coração, aí vai ser o momento de você ser cheio da presença. Glória a Deus. É o processo do vaso do oleiro, né? Às vezes o processo é demorado. O processo da construção do vaso, é igual você falou, é um processo, demora. Relacionamento. Aí quando o vaso está pronto, ele começa a te encher. Mas tem muita gente que já desiste no meio do caminho, Elvis. Perde a melhor parte. A melhor parte. Quantas pessoas hoje têm, às vezes, 30 anos de ministério e nunca sentiu a presença, nunca conheceu a presença, só conhece de ouvir. Às vezes os irmãos, né, estão ministrando a palavra cheio da presença, pergunta, quantos aqui estão sentindo a presença nessa noite? E a pessoa em espírito fala, que presença é essa que eu nunca senti? Quantas pessoas estão nessa condição hoje? E quantas pessoas que viveram lá atrás e também não conheceram a presença, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando ali, ó, no culto todo domingo, toda quarta-feira, e nunca sentiram a presença de Deus, mas por quê? Não se entregou por completo. Não houve aquele quebrantamento do coração. O evangelho não é fácil. Eu falo para vocês, não é fácil servir. Mas se for para servir, que a gente dê o nosso melhor, que a gente seja cheio, que a gente tenha um coração aquebrantado, que a gente reconheça que não somos nós que fazemos, mas sim a presença de Deus, porque nós não somos nada. Perante a Deus, nós somos um grão de areia em frente ao oceano. Eu fico reparando as igrejas hoje em dia, numa frieza espiritual, às vezes o irmão ali, sentado no banco, ele tem vergonha de dar um glória, irmão. Você vê ali, às vezes a gente prega, a gente vê, a gente soa para arrancar um glória da boca de um irmão da igreja. Aí você vai ver, a maioria dos jovens fala, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho medo das pessoas zombarem do meu comportamento. Sabe, é só quem sente a presença de Deus, ele se entrega espontâneo, ele não tem nada a perder, ele não tem vergonha, sabe? Porque ele não tem vergonha de expressar a alegria dele dentro da igreja, ali na presença do Senhor. Mas você pode olhar, a maioria das pessoas, dos irmãos que tem vergonha de falar, dar um glória, gritar, você pode ver, na política, o que eu vi de crente gritando nome de política aí é fora de sério. Dentro da igreja tem vergonha de gritar, mas na rua não tem, no meio de bagunça não tem. Tem vergonha de dar um glória a Deus dentro da igreja, mas grita lá dentro do cinema. Você está entendendo? Dentro da igreja tem uma vergonha de sentar lá na frente,
mas lá no show quer sentar na primeira poltrona. No cinema quer sentar lá na fileira da frente. Mas por que, cara, que as pessoas têm a tendência de se soltar mais lá fora, mas não se solta dentro da presença, que é o mais importante? Você entendeu? Eu cheguei pensando, cara, a pessoa não tem coragem de gritar Jesus dentro do culto, mas ela grita o nome de uma pessoa no meio dessa política. Você está entendendo? Como que as pessoas estão priorizando coisas erradas? Então não tem como, irmão, você sentir a presença de Deus se você não dá lugar, se você não se abrir para Ele, porque o culto que você está lá não é para você, não é para os irmãos, é para o Senhor. Você entende, meu irmão? Verdade. E para essas pessoas que você mencionou, eu tenho algo para dizer. Continue assim. Continue assim. Você sabe por quê? Porque na palavra do Senhor fala que aquele que é santo, que se santifique mais. E aquele que é sujo, que se suje mais. Continue assim, com vergonha de glorificar o Senhor, dentro da igreja, que é o lugar mais fácil que tem para dar um glória. Você está com vergonha? Continua assim. Você sabe por quê? Porque lá no último dia, Jesus ele disse: aquele que envergonhou de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do Pai. Continua assim. Nossa, você lê meu pensamento, esse versículo veio aqui na minha cabeça assim, no ato. Nossa, incrível. Realmente, irmão, exatamente. Infelizmente, muitos têm sentido vergonha, porque tem medo de falar, eu sou crente, eu sirvo. Eu tenho medo de gritar lá na igreja. Não, você não tem que ter vergonha. Porque isso que ele falou é sério. Se você tiver vergonha diante dos homens, o Senhor também terá vergonha de ti lá diante do Pai dele, irmão. Não nega Jesus diante dos homens, não, que você vai ser negado diante de Deus. Né? Meu irmão, e a gente vive numa geração hoje em dia, Wells, que, igual eu falei, as pessoas ficam pedindo azeite, Deus derrama azeite, mas não apresenta as vasilhas, não, mano. Você vê a parábola aí, bem clara, do milagre do azeite nas vasilhas. O azeite só parou porque as vasilhas acabaram. O azeite, ele não acabou, ele só parou. O azeite, ele nunca acaba, ele só para. Mas para por quê? Porque está faltando vasilha. A ausência nunca foi de azeite, foi de vasilha, irmão Elvis. Aí a gente vê uma geração hoje gritando, Deus, derrama azeite, derrama azeite. Deus está falando, eu derramo, me apresenta as vasilhas. Aí a gente vê uma geração, Deus, lança fogo, lança fogo. Aí ele fala, eu derramo, me apresenta a lenha. Aí a gente vê uma geração, Deus, desce aqui no nosso meio, passei entre nós. Aí Jesus fala assim, eu desço, mas qual que é o meu propósito da minha ida aí? Porque eu não posso simplesmente ir por ir, tem que ter um propósito, tem que ter um alinhamento. Porque Deus não visita, Elvis, quem anda sem propósito. Deus não visita aquele que está andando na terra sem propósito. E é por isso que ele fala, quer azeite? Me mostra as vasilhas, eu vou te derramar. Eu vou mandar fogo para te aquecer? Vou, mas me apresente a lenha. É assim que ele faz. Eu vou te visitar? Vou, mas ande no propósito. É simples assim, né, Elvis? Sim, e um questionamento, né? Como que Deus ele vai derramar azeite em vaso quebrado, vaso trincado? Como? Não tem como. O vaso ele tem que estar em perfeitas condições, porque senão, na hora que ele for derramar o azeite vai vazar. Ele tem que dar igual esse copo aqui, ó. Aqui, ó. Tem água aqui, ó. Só não tá vazando porque não tá trincado, mas se ele tiver trincado, já tava vazando água aqui, irmão, há muito tempo. Você tá entendendo? É isso que ele tá falando, né? E assim, o processo é doloroso, não é fácil. Para Deus pegar, te quebrar e te transformar em um vaso novo, não é fácil. Mas só quem persevera é que conquista, é que é cheio. Tanto do azeite. E detalhe, quando Deus ele derrama o azeite num vaso, o vaso ele começa a transbordar e encher outros vasos. Então não para por ali, vai multiplicando. É que nem que aconteceu lá no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu, encheu e até hoje vem enchendo. É basicamente isso. Exatamente. Exatamente. Ô, Moels, e eu fico olhando, observando as igrejas hoje em dia. Quantos estão lá dentro já no modo robótico? É muitos, né? Muitos mesmo. Já estão muitos ali
no robótico, no automático, vão sem vontade, vão sem desejo. Mas por quê? São líderes, têm cargos, tem que estar lá para fazer, porque se não fizer, vai dar ruim, né? Já não estão lá mais por amor, aquele primeiro amor, aquele negócio que queimava no coração. E sabe por que eu estou falando isso, Elvis? Porque uma vez eu já me peguei entrando nessa situação, cara. Eu também não sou hipócrita ao ponto de dizer que eu falo assim, não, eu entrei dentro da casa de Deus, toda vez que eu entrei lá, entrei naquele fogo. Não. Tem vezes que eu já entrei naquele jeito, robótico, automático. E quem está perdendo? Sou eu. Quem perde com isso? Sou eu. Muitas vezes eu estou lá no modo robótico, às vezes eu vou dar um alerta aqui para você que está na frente da obra. Talvez você tenha algum cargo lá dentro, né, líder, mídia principalmente, eu mexo com mídia. Então, muitas vezes, eu estava ali, e às vezes que a gente está na mídia, a gente muitas vezes fica preocupado em fazer tanta coisa. Às vezes você está ali controlando o data show, você está controlando o som, você está controlando as filmagens. Então, eu já cheguei no culto, Elvis, tirar foto, gravar vídeo, mexer no som, mexer no data show ao mesmo tempo. Corria lá na frente, voltava, fazendo tudo ao mesmo, olhava os playback, corria fazer o vídeo, colocava o louvor, depois ia lá, filmava e tal. Sabe como que eu saí desse culto nesse dia? Vazio. Sabe como eu saí vazio, literalmente vazio. E eu falei, aí Deus, esses dias por agora, ele chamou minha atenção. Sabe o que Deus falou comigo, Elza? Eu não te chamei para ser empregado, eu te chamei para ser meu filho. É forte. Talvez isso aí chegue para você também, como uma luva, como entrou para mim também. Deus me descascou. Ele disse, Michael, eu não te chamei para ser empregado, eu te chamei para ser filho. Porque empregado serve sem compromisso, sem amor, sem compaixão. Mas filhos servem com amor, com zelo, com responsabilidade, com intensidade, Elvis. Deus não quer a gente como empregado, porque você pode olhar, todo o departamento da igreja tem empregado. Em todas as áreas você pode ver, tem empregado. Porque você acredita que você pode fazer tudo para Deus, mas ao mesmo tempo está longe de Deus? Você acredita? Acredito. Ué. Você pode fazer tudo dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está longe de Deus. É por isso que a Bíblia vai estar falando. Muitos me adoram com os lábios, mas o coração está longe. É exatamente isso. Então, muitas vezes, eu me via ali distraído, olhando o computador, olhando o data show, tirando a foto. Às vezes a palavra está rolando, você procura um melhor ângulo. O louvor está louvando, você está procurando um ângulo melhor para as irmãs, bater a foto, aquele negócio todo. E você está viajando. E a presença, gente chorando, né, que eles estão ali fazendo certo, e eu estou ali distraído com outras coisas. E isso, o diabo tem pegado muitos líderes, muitos jovens dentro da igreja com essa estratégia. Aí a gente faz o quê? A gente está lá para bater ponto. Eu tenho que estar lá para bater ponto, porque eu sou líder. Eu tenho que estar lá porque eu sou regente. Eu estou lá porque eu estou escalado para estar na escala. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que tocar na bateria. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que tocar o violão. Aí você vai sem vontade. Irmão Elvis, tudo que você faça para Deus é bom, é essencial, mas se o seu combustível não for o amor, nada importa, irmão. Nada importa. Aí sabe qual que foi o escape que eu tive que fazer? A única maneira de eu não perder a essência, sabe o que eu fui fazer? Eu comecei a ir para outras igrejas, visitar as outras igrejas. Por quê? Porque quando eu vou na igreja de fulano, lá eu não tenho que ficar olhando data show, lá eu não tenho que ficar prestando atenção no playback, lá eu não tenho que ficar tirando foto, lá eu não tenho que ficar filmando. Lá eu só vou para quê? Adorar. Lá eu consigo chorar, lá eu consigo me entregar, porque não tem nada para tirar o meu foco. Então, muitas vezes, a minha estratégia tem sido essa e ficado aqui dentro. Aqui também é meu estúdio, mas aqui também é meu quarto de guerra, de oração. A gente tem que ter um momento particular com Deus no secreto. Chorar, quebrantar o coração, rasgar suas vestes aqui, Elvis. Eu já chorei tanto aqui como eu nunca cheguei a chorar na igreja como eu choro aqui dentro, Elvis. Porque lá, muitas vezes, eu estou disperso, mas aqui eu consigo atrair a presença de Deus. Então, muitas vezes, Deus está falando, você está fazendo tanta coisa para mim dentro da igreja, você não está tendo um tempo de qualidade para mim. E é por isso que nós temos que se atentar a isso. A gente se pega numa situação que a gente começa a ficar morno, frio, e a gente não consegue mais sentir a presença de Deus, Elvis. Então, é por isso que ele fala, entra para dentro do quarto, fecha a porta, fala com seu pai que está em secreto. Irmão, isso aí tem um poder fora de sério, irmão. Fora de sério quando você faz um negócio assim, cara. Você está entendendo? É muito forte. E detalhe, eu também já há muito tempo atrás, eu tinha uma vida muito assim, constante com Deus. E quando eles me passaram para mexer com o som, seu sonoplasta, aquele momento ali eu me esfriei.
Então, eu te entendo de certa forma, porque eu fazia as coisas para Deus durante o culto, tinha que ficar prestando atenção, né, em tudo que eu estava fazendo, mas prestar o culto de adoração, eu não prestava. E isso é muito perigoso, porque, né, se a gente não tiver cuidado, acaba se afastando. A gente se afasta do Senhor dentro da igreja. Quando uma pessoa ela chega a afastar da igreja, ali dentro da igreja ela já estava afastada há muito tempo, o coração dela já estava longe. Então, assim, eu fico feliz, né, porque você achou esse meio para equilibrar, porque se você não achasse esse meio, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá atrás. Porque não tem como a gente sustentar uma vida com Deus sem se alimentar, sem ouvir, sem prestar um culto de adoração. E a gente ora em casa, a gente busca. Mas a gente precisa também desse contato lá com os irmãos, de estar ouvindo a palavra do Senhor. A gente precisa também de receber esse alimento. Exatamente. E as estratégias do diabo hoje, você sabe que tem mudado. Ele, muitas vezes, agora, ele não está interessado em tirar fulano lá de dentro. Ele está tirando a presença lá de dentro. Entendeu? Então, às vezes, ele nem se importa se você está lá dentro, não. Agora ele está nem ligando mais, porque ele está vendo... É tanta gente fria lá dentro, que ia falar, tá lá, é a mesma coisa de nada. Mas quando o ambiente consegue atrair a presença de Deus, aí ele fica furioso. Mas quando ele vê que a igreja chegou num estado igual da igreja de Laodiceia, irmão, você acha que ele está ligando, está se importando? Já não tem mais a presença. Já não estão fazendo aquilo que me incomoda mais. Estão ali simplesmente reunião para homens. Para um olhar para a roupa do outro, para um olhar para a vida do outro, e isso, e lá vai. Você está entendendo? Sim, sim. E assim, eu falo mais uma vez, gente, isso é um perigo. É um perigo muito grande. Se alguém, né, se encontra nessa condição hoje, muda agora. Começa a pagar o preço. Se o lugar que você está, você consegue enxergar que está frio espiritualmente, começa você a buscar por lá. Começa você ser a pessoa, a alertar aquele pessoal sobre o perigo da gente estar frio espiritualmente. Porque sem a presença, eu não sou nada. Eu falo mesmo, sem a presença eu não sou nada. Porque o que me motiva, o que me dá autoridade, o que me dá, faz eu aumentar a minha fé, o que faz eu persistir, é a presença. Então eu não consigo imaginar um cristão sem a presença. Para mim não tem como. Eu não consigo entender. Porque a presença é o que faz a diferença na minha vida. Exatamente. Então a gente está aqui te alertando a você. A gente não está falando que fazer as coisas dentro da igreja é errado, não. Não entenda mal, né, Elvis? Sim. A gente está falando exatamente para você que muitas vezes porque tem crente dentro da igreja, Elvis, que gosta de fazer tudo. Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele não quer nem dividir as tarefas. Né? Então eu entendi que eu precisei então dividir. Eu falei assim, na mídia eu não quero mais. Passei a mídia para fulano tira foto, fulano faz vídeo. Eu vou ficar agora no data show, no controle dos playback, entendeu? Porque isso estava, sabe, cara, eu estava a ponto de explodir, irmão. Então isso foi uma estratégia que Deus me deu. A gente tem que tomar cuidado, porque se você não ficar esperto, a religiosidade, ela te pega de um jeito, irmão. Acabou. E mata. Entendeu? E mata. A religiosidade mata, tá? Isso que ele está falando eu entendo muito bem. Porque Deus chamou muitas pessoas. Então, cada um tem que ficar naquilo que foi chamado. Porque se uma pessoa pega e ela quer fazer tudo, ela acaba ficando sobrecarregada. E isso também vai matar ela espiritualmente. Então a gente tem que ter muita sabedoria e muito cuidado nisso também. Não é que você não pode fazer as coisas. Pode sim, mas divida as tarefas. Porque se você ficar sobrecarregado mentalmente, fisicamente, isso vai te esfriar também espiritualmente. Vai. Eu já vi conselho de pastor falando, ó, você que é pastor, dá um tempo pra você também curtir com a sua família.
Entendeu? Tem gente que deixa o casamento ir pro ralo abaixo porque prioriza tanto a igreja que não presta atenção na família, nos filhos, na esposa. Ele é dominado pela religiosidade. Você tá entendendo? Sim. Ele quer fazer tudo, mas às vezes ele tá ali voltado para fazer algo pro homem, não para Jesus, irmão. Você tá entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente precisa ser transformado, a gente precisa atentar a esses detalhes, irmão. Que tudo isso traz frieza espiritual. Toma cuidado. Você precisa ter um tempo de qualidade com Jesus, no secreto, onde ninguém tá vendo. E ele vai te honrar publicamente. É muito forte, porque eu lembro das passagens lá antigamente, quando o povo ele jejuava e eles ficavam mostrando para as pessoas que eles estavam jejuando, mas eles estavam buscando a glória do quê? Do homem. E Jesus disse que eles não receberiam nenhuma recompensa, porque eles já estavam recebendo a glória do homem. Mas aquilo que nós fazemos no oculto, que o Pai nos vê, ele recompensa a gente publicamente. Exatamente. Ele é sensacional, né? É maravilhoso. Ele é sensacional. A gente, quando a gente... Ele trabalha sempre ao contrário da lógica humana. Se a gente quer ser honrado diante dos homens, faça pro homem estar te vendo, para ele te honrar, né? Para Deus não. Você faz no escondido, onde ninguém tá vendo, ele vai e te honra publicamente. O homem não. O homem, ele quer ver você publicamente para te honrar publicamente. Deus não. Deus vê você no oculto, quando ninguém tá vendo, para te honrar. Aí todo mundo fica doido. Mas como que aconteceu isso? Como que pode? Por que fulano foi escolhido? Por que unção desceu sobre fulano? Ué, você não viu o que ele estava fazendo no oculto? Muita gente quer as bênçãos, quer a unção, quer o azeite, mas não quer pagar o preço. É quando a gente olha para um pregador, uma pessoa usada, aí fala, nossa, eu queria ser igual aquele pregador. Eu queria louvar igual ela, eu queria ter unção que a pessoa tem. Mas você está pagando o mesmo preço que está pagando? E se quer pagar o preço, né? Porque ninguém sabe o preço que a pessoa pagou para chegar naquela estátua ali, né? De ser usado, de ter autoridade. As pessoas querem... Um exemplo, né? A pessoa ela tem um carro top de linha. Muita gente vai ver e vai querer aquele carro. Mas será que vão querer trabalhar a forma que aquela pessoa trabalhou? Será que vão deixar de priorizar, às vezes, um passeio para querer conquistar aquele objetivo? Não, ele só quer a bênção. Na igreja, a mesma coisa. Exatamente. Usando biblicamente, é como se diz, quer governar igual José, mas será que aguenta o processo de José? Hã? É forte. Não, mas só estão olhando quando José se tornou governador, né? Mas o que José passou, você acha que você vai aguentar passar? Eis a questão. Eis a questão, irmão. Então, irmão Elvis, se a gente quer viver o sobrenatural e ser transformado, irmão, a gente tem que abrir mão de muita coisa, principalmente renúncia. Eu costumo dizer, não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem confronto. Você vai ter que passar por isso, irmão. Não tem jeito. A gente tem que... Os verdadeiros sofrem por causa do nome de Jesus. Se os discípulos sofriam, por que nós não vai sofrer, Elvis? Se Jesus, sendo filho de Deus, carregou a cruz, ele mesmo disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Aquele negue a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus desejos. Renúncia. É o que a gente está falando sobre. Renúncia. Mas muitos estão falando assim, Jesus me ama do meu jeito que eu sou. Já falou já pra você? Já ouvi, já, muito. Jesus me conhece, ele tem que me amar do jeito que eu sou. E Jesus, ele ama. Ele vai amar a pessoa do jeito que ela é. Só que é o seguinte, Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Falou tudo. Se a pessoa não tiver o reino de Deus, se a gente não fizer, se a gente não batalhar para conquistar o reino, quem não fizer, infelizmente, vai ficar para trás. Sabe? E hoje a gente tem tempo ainda, igreja. Há tempo. A gente tem que agradecer a Deus porque há tempo. Cada dia que a gente acorda, levanta com saúde, é uma nova oportunidade para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente praticar a palavra de Deus, para a gente renunciar nossos desejos, renunciar nossas vontades e buscar intimidade com Deus. Outro detalhe,
a intimidade com Deus. Eu desconheço cristão sem intimidade, cristão sem presença, cristão sem renúncia. Se tem, eu não conheço esse evangelho. Alguém vai precisar me apresentar esse evangelho, porque eu não conheço. Exatamente. Eu costumo dizer que é pregador coach, né? O pregador coach, ele fala: meu querido, Jesus te ama do jeito que você tá, viu? Jesus ama você do jeitinho que você tá, meu irmão. Eu prefiro ficar com a palavra, igual o Elvis falou aqui, ó. Igual ele falou: Jesus te ama do jeito que você é. E ele te chama do jeito que você tá, chama do jeito que você tá. Mas sabe o que vai fazer? Ele usa a graça dele para te transformar. Esse detalhe faz a diferença. A graça dele tem que te transformar. Ou seja, se tu quer ir pro céu, quer passar pela porta estreita, irmão, quem bebe tem que parar de beber. Quem fuma tem que parar de fumar. Quem fornica tem que parar de fornicar. Quem adultera tem que parar de adulterar. Você tá entendendo? Quem vai pra balada tem que parar de ir pra balada. Quem vai pro pagode tem que parar de ir pro pagode. Quem roubava tem que parar de roubar. Você tá entendendo? Você tem que parar de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quem via pornografia tem que parar de ver pornografia. Você tá entendendo? Você tem que parar de fazer tudo isso, meu irmão, senão você não vai conseguir salvação. Não tem essa que Jesus me ama do jeito que eu sou. Não, irmão, tem que ter transformação, irmão. O evangelho, ele nos confronta. A palavra de Deus, ela me rasga, Elvis, de dentro para fora. Ele me constrange, cara. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu levo sempre no meu coração. A conversão te tira do mundo, mas o arrependimento tira o mundo de dentro de você. Agora me fala, quantos convertidos só apenas converteu o que está dentro da igreja, Elvis? Tem vários. Convertido tem vários, mas arrependidos são poucos. E no céu não entra quem é convertido, entra quem é arrependido. Você está entendendo? Sim. A conversão, ela só me tirou do mundo, mas o arrependimento que está tirando o mundo de dentro de mim. Eu posso ir para a igreja gostando de vários hábitos, várias coisas que desagradam ao Senhor, mas à medida que a palavra vai entrando, ela vai me libertando. À medida que eu vou arrependendo, ela vai me libertando. É o arrependimento, Elvis. Tem que ter o verdadeiro arrependimento. Detalhe. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, esse arrependimento, ele vem do quê? Ouvir a palavra. E da presença. E da presença. Ser cheio da presença. Porque se a pessoa tem arrependimento, é porque a presença de Deus está incomodando ela. Está falando, ó, isso aqui não é legal. Isso aqui que você... Essas atitudes que você tinha, você não pode ter mais. Hoje você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Não tem como eu ser uma nova criatura tendo as mesmas atitudes que eu tinha na época que eu estava no mundo. Isso não existe. E você sendo cheio da presença, você vai ter esse arrependimento. Vou dar um exemplo bem claro aqui, vou usar o meu exemplo. Quando eu fui para a igreja, Elvis, eu fui com uns brincão na orelha, uns correntão. Eu gostava de dar maloqueiro. Então, tipo assim, eu cheguei na igreja, filho, desse jeito, já no meu horário de cara feia. Aí a palavra já começou a rolar solta. As indiretas já vinham. Eu falei, cara, o pastor ali tá ousado, tá me mandando direta mesmo, e falando do brinco, cara. E eu com um brinco na orelha. Irmão, na primeira semana eu fiquei revoltado. Falei, esse pastor tá me tirando. Falei, ele tá mandando direto, agora que eu vou pirraçar mesmo, agora que eu vou continuar com o brinco. Continuei na segunda semana e ele falando do brinco. Eu falando do brinco. Ô Elvis, quando chegou na terceira semana, eu na escola bíblica dominical, cara. Dominical. Aquele ali é um sereno, explicando a palavra, ele explicando, eu sentado lá no último banco, Elvis. Eu só senti o Espírito Santo, tira o brinco. Aí eu tentei resistir e a orelha começou a coçar. Falei, que é isso? Que é isso? Cara, quando eu tirei o brinco, eu senti uma paz, irmão. Tirei o brinco, coloquei em cima do banco, ouvi a palavra. Quando eu saí, eu já passei a mão no brinco, joguei dentro do lixo. Nunca mais senti vontade de usar o brinco. Você está entendendo? Mas eu soube o quê? Perseverar em meio às críticas. Às vezes você vai na igreja, o primeiro julgamento você já quer desistir. O jovem de hoje, primeiro, olhar torto para ele dentro da igreja. Ah, não vou lá mais não, porque eles me olharam torto. Falaram da minha roupa, falaram do meu sapato, falaram do meu brinco, falaram da minha corrente. E já quer abrir mão, irmão. Você quer ser liberto? Aguenta o processo. Eu aguentei ali indireta, eu aguentei olho torto para mim, cara feia para mim, mas eu perseverei, porque eu sabia, não, tem uma coisa aqui para mim. Deus tem uma coisa para mim.
Você tá entendendo? Então, eu preciso entender. Não, tem que ter transformação, cara. O evangelho já começou a me constranger ali. Não, isso aí tá errado. Que referência que você vai dar usando os brincos? Os correntão no pescoço? Que crente você vai mostrar a ser? Hoje os jovens querem ir pra igreja, quer continuar da mesma forma. E detalhe, né? As pessoas que olham as críticas, elas estão ali voltadas olhando pro homem. Porque o homem é do homem. Ele vai criticar. O homem vai apontar. Só que quando você tem um foco, é difícil a pessoa ter esse nível de percepção no início. Óbvio que ela não vai ter um entendimento, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer que nem fez contigo. Porque se ela não tiver esse discernimento, ela não vai, não quero. Mas só que é o seguinte, você já viu árvore sem fruto levar pedrada? Nunca vi. Então, ou seja, quando você começa a ir, você vai começar a gerar fruto. Aí você já vai começar a levar pedrada. E está incomodando. É sinal que está no caminho certo. Outro detalhe. Você que é cristão. Se a sua vida está muito tranquila, está muito em paz, ora a Deus porque tem algo errado. Eu também falo isso. Pode orar, porque a nossa vida, se a gente não tiver luta, tem algo errado. Tem algo errado. É todo momento sendo provado. É todo momento ali, vitória, aí vem luta, vitória, aí nós temos luta, vitória, e Deus só vai moldando a gente. E outro detalhe sobre o Evangelho Coach, que eu vi esses dias, há muitas igrejas, né? A igreja que é a luz do mundo, que é o sal dessa terra, e pegando o mundo e trazendo para dentro da igreja. Forte. Eu vi balada gospel. Irmão, da onde que existe balada gospel? Nós somos a luz deste mundo. E a gente está querendo comparar está querendo imitar as trevas. Paulo disse, sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que espelhar em Cristo Jesus. Nós temos que espelhar nas atitudes de Jesus, não no mundo. Ai, irmão, mas eu estou fazendo isso para atrair jovens para a igreja. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu. Não é uma balada que você vai fazer para atrair jovens. O que adianta atrair fisicamente se o coração está longe? Se o objetivo da igreja é tirar o jovem do mundo, você quer trazer o mundo para dentro da igreja? Como assim? Ué, é isso que eu não estou entendendo. Tem que tomar muito cuidado com esse evangelho coach. Estão usando fumaça de balada, entendeu? Dentro das igrejas, para dar aquele efeito, né? Colocando pisca-pisca. E várias coisas, né? Cada um com o seu jeito de administrar as igrejas, mas eu vou mais pela palavra. Tem que tomar cuidado. Tá usando recursos do mundo para atrair jovens. Não, eu também penso igual a você. Tem que usar a palavra para atrair jovens, né? Verdade. Por mais que a igreja tenha pouco jovem, fica feliz, irmão, com os poucos. Sabe por quê? Porque aí esses são os verdadeiros. Porque o que adianta a igreja cheia, mas vazia espiritualmente, vazia por dentro? Movimento não manda nada. Tá? Muvuca, igreja cheia não manda nada. E isso aí já Deus já falou literalmente no meu coração. Tem muita igreja cheia, mas totalmente vazia do Espírito Santo. Não adianta nada. E às vezes aquelas igrejinhas que tem poucos irmãos, tá cheio do poder de Deus. Cheio da presença. É os verdadeiros, os raízes, né? Que não olha se a igreja tá cheia ou não. Tá ali, irmão, para adorar. Mas tem muitos jogos, lá tem movimento, eu vou. Lá tem luz, eu vou. Lá eles apagam a luz, então eu vou lá, velho. Lá tem fumacinha, eu vou lá também, da hora, hein? Ué. Bom, eu já ouvi igreja cantando funk, gospel dentro da igreja. Misericórdia. Você dá um nível que nós tá chegando? Tá tendo escândalo fora de sério, e isso prejudica a igreja, mas isso é bíblico, isso está acontecendo. Mister que teria essas coisas. Detalhe, igreja do Senhor, eu falo com vocês, que nem você falou, do que adianta a igreja cheia de pessoas, e Deus passa ali, procura um coração cheio da presença, e não tem. Do que adianta estar cheia em questões de quantidade,
mas não tem aquela pessoa ali se manifestar, uma pessoa não tem autoridade para expulsar. Do que adianta? Não adianta nada. Então, assim, eu bato na mesma tecla. O evangelho é feito de renúncia. O evangelho, para mim, o verdadeiro cristão, ele é cheio da presença. É aquela pessoa assim, sabe, que pode estar passando o que for, mas ela ainda chega na igreja, bate o joelho e ora. Por mais que ela não está conseguindo orar, mas ela está indo, porque ela sabe que Deus é dono de tudo. Que os nossos problemas não são nada para Ele. Irmão Elvis, uma coisa que eu tenho visto, que a geração de hoje está o seguinte, o certo virou errado, o errado virou certo. Está uma bagunça, né? Muitos querem ser salvos, mas não querem renunciar. Muitos dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouviu isso já? Esse eu não cheguei a ouvir, não. É perigoso, mas já estão falando isso aí já. Já falam, isso é até doutrina de algumas igrejas. Ele fala que uma vez salvo, salvo para sempre. A maior mentira do evangelho para mim foi essa. Entendeu? Então tem muita gente dizendo que Deus é amor, mas não querem carregar a cruz do evangelho. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é justo. Ele é justo. E fogo consumidor. Fogo consumidor. O povo hoje só está acreditando num Deus bonzinho, cara. O povo só acredita, mas o Deus que eu sirvo, ele é cabuloso, ele é justo. Entendeu? Ele não tem piedade daqueles que negaram ele a vida toda, não. Claro, né? A palavra também vai dizer que nem todo aquele que está na igreja que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Meu Deus. Isso é um alerta para os crentes, né? Alerta para mim, alerta para você, porque eu já sei, eu já falo. A gente está na igreja não significa certeza de salvação. É por isso que está dizendo, quem está na igreja, que está dizendo, nem todo aquele que está na casa do Senhor, dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim todo aquele que faz a vontade do Pai. Certo? Então, assim, ele sabe julgar cada um de nós. Mas tem aqueles que viveu a vida toda fora e ele acha que no último minuto dele ele vai ir para o céu. Se ele arrepender, pode, mas você vai pagar para ver? Eu não. Uma bala perdida na cabeça tem como você se arrepender? E eu já ouvi um testemunho assim. Um atropelamento, assim, tem como? Você dá um chute, um farto, como que você consegue se arrepender? Não dá tempo. Você tá entendendo? Aí o camarada fala assim, eu vou viver a minha vida. Quando chegar no último dia, se eu tiver quase morrendo, eu me arrependo. Irmão, eu vou pagar para ver, não sei como que eu vou morrer. Você tá entendendo? Entendo. Então, assim, tem muita gente, cara, que tá achando que Deus é só amor, que Deus é só amorzinho, mas o amor também, ele é justo, irmão. O amor é justo. Eu não entendo os pregadores de hoje, irmão Elvis, que prega pra lá e pra cá que Deus é só amor. É o pregador coach, o famoso coach, que ele chama para ser pregado, ganha um valor absurdo para pregar. Prega aí uma mensaginha coach pros irmãos da igreja, mostra para ele que Deus é amor, mas não prega para sair do pecado. Não prega para ser transformado. Mas aí fala, não, Deus é amor, irmão Maico. Mas sabe o que o amor pregou? Irmão Elvis, o amor foi o que mais pregou sobre o inferno. Jesus. Vai pregar sobre o inferno hoje aí e vai falar que você é doido. Você é lunático. Mas Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno na Bíblia, ô irmão Elvis. E eu chego a pensar, né? O que Jesus passou, o que Jesus sofreu, pra gente estar tendo essa oportunidade e não tá valorizando. E isso é o que você falou. Jesus foi o mais que pregou sobre o inferno. Então, que Deus é esse? Você sabe mais o que o amor pregou, Elvis? O quê? Ele falou assim, se sua mão faz pecar, arranque ela. Se teu olho faz pecar, arranque ela. Sabe por quê? É melhor entrar no reino do céu faltando uma parte do corpo do que ir para o inferno com o corpo inteiro. É forte. Quem pregou isso, irmão Elvis? O amor. É forte. Mas Deus é amor, mas Deus é amor. É amor. Mas sabe o que o amor mais pregou? Ele falou assim, ó, se tu amar mais pai, mais mãe, mais irmão do que eu, tu não é digno de entrar dentro do céu. Quem pregou? O amor. O amor, sabe o que o amor pregou? Ele falou assim, olha, não teme o homem que pode matar o teu corpo, mas teme a mim o Senhor, porque eu mato o teu corpo e destrói a sua alma no inferno. Quem pregou isso? O amor. É muito forte. É o amor que você fala, não, o amor é bonzinho, mas ele é justiça.
Sabe o que mais que o amor pregou? Ele falou assim, olha, vai, ele pegou para aquela mulher e falou assim, vai, não peques mais. Não peques mais. Arrependido estão os seus pecados, mas ele deixou bem claro, não peques mais. Quem falou isso? O amor. O amor chegou lá para aquele paralítico lá na porta do templo e falou assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Mas se tu voltar a pecar, vai te acontecer algo muito mais pior. Quem pregou? O amor. Você está entendendo? Sim. O que o amor pregou? Ele falou assim, olha, chegou pro jovem rico e falou assim, ó, me segue. E o rico falou assim, dá não. Por quê? Tem muitas propriedades. Aí o que o amor vira e fala? Olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quem pregou? O amor. O amor. Agora, Elvis, me fala que amor é esse que o povo está pregando para cima e para baixo? O que esse pregador Nutella está falando que Deus é só amor, mas não prega a verdade? Porque a verdade não vai dar a eles o retorno que eles estão tendo pregando só o amor. Só que o retorno principal, que seria morar no reino dos céus, com a pregação dessa forma, somente por parte, somente por aquilo que convém a eles, infelizmente não vai conseguir conquistar a salvação. Porque o evangelho que eu conheço é sobre o que o amor, pregou. Ele é amor, mas ele é justiça. A verdade dói, mas ela liberta. E ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra, o verdadeiro cristão que eu conheço, essa palavra aqui, ó, isso aqui é espada. Né? Eles pregam sua mão, mas isso aqui é espada. E ela corta. É dos dois lados. Fiadíssima. É muito afiada. Ela divide tudo. Tanto que quando, né, nós temos a oportunidade para pregar, que a gente está fazendo a leitura, o estudo, a mensagem, a gente é cortado primeiro. Deus bate na gente primeiro, molda a gente primeiro. Parte ali, ó. Eu já apanhei tanto também em preparação de mensagem. Nu. É fora de série. Então, assim, aí você chega, pega uma palavra, que Jesus te ama do jeito que você é. Somente. Mas esquece de dizer que para carregar a cruz, aquele que realmente quer ser salvo, que quer seguir Jesus, tem que negar suas vontades e carregar a sua cruz. Esquece dessa parte. Que evangelho é esse que só amor? Porque eu também não conheço. Não conheço. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Deus é justiça. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E piorar, porque ele, antigamente, era olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te fere, se alguém te dá um tapa na cara, o que você tem que fazer? Virar o outro lado. É essa palavra que eu conheço. É que dói, é que incomoda, é que faz a pessoa refletir e ter mudança. Exatamente. Jesus pregava lá no monte lá, e ele não pegava leve não, pegava pesado. Aí o discípulo olhando para Jesus pregando assim, aí no meio da multidão só viu o povo saindo. Jesus pegando pesado e a multidão indo embora. Aí um deles se atreve e fala, Senhor Jesus, você está pegando pesado, hein? Para aí, o povo está indo embora. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Quer ir com eles também, não? Você tá duro, você não quer ir? Vai com eles também. Quer ir embora, não? Ele achou que Jesus ia aliviar, porque o povo não estava gostando. Aí ele vai e fala, ô Senhor, para onde que eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna. Doendo tem que ficar, irmão. Você quer ser salvo, tem que ficar mesmo doendo, irmão. Como você falou, o que o amor pregou? Você quer me seguir? Nega a si mesmo, tome a cruz e me siga. Aquele que tentar salvar a sua vida aqui na terra, perder-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra, por causa do meu nome, esse sim me acha lá. É muito forte. É muito forte. Olha só, aquele que perder a sua vida aqui na terra. Então, quando você abre mão de uma balada, quando você abre mão do adultério, da fornicação, né? Quando você abre mão, às vezes, de ganhar muito dinheiro prejudicando outra pessoa, fazendo de forma incorreta, por amor à palavra, você, ao invés de estar perdendo a sua vida, você está ganhando. Porque muitas pessoas já viraram para mim, a vida é uma só.
A vida é curta. Você não sai. Você não está aproveitando a sua vida. Só que o meu foco não está aqui na terra. O meu foco está lá no céu. Eu posso estar perdendo a minha vida aqui, na visão deles. Mas na minha visão, eu estou ganhando, porque eu vou morar no céu. E as pessoas falam assim, já falou assim comigo, eu não vou ser crente não. Eu falei, por que você não quer ser crente? Não, porque vocês não podem fazer nada. Vocês é tudo preso, livre sou eu. Eu falei, como assim, rapaz? Não, vocês é preso, eu sou livre. Mas por que você está falando isso? Vocês crentes não podem fumar, não podem beber, não pode transar, não pode fornicar, não pode fazer as coisas. Para que eu vou para a igreja? Aí eu falei assim, quem falou que crente pode beber, irmão? Eu falei, pode, crente pode beber, o crente pode fumar. Se eu quiser eu posso beber, se eu quiser eu posso fumar, se eu quiser eu posso fornicar, se eu quiser eu posso trair minha esposa, se eu quiser eu posso fazer tudo isso. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu sou livre. Aí para mim o quê? Eu que sou livre, você que para mim, você que está preso, eu sou livre. Porque o livre é aquele que pode fazer, mas não faz, Elvis. É forte. Preso é aquele cara que tenta resistir, mas não consegue. Não quero fumar, mas ele fuma. Eu não quero roubar, mas ele rouba. Você está entendendo? Ele tenta lutar contra o pecado, mas ele cai. E nós, que muito é considerado, agora você falou, para nós que nós somos presos, irmão, nós estamos sendo livres pela palavra. Então, agora você falou, nós podemos estar perdendo aqui, mas ganhando lá. A recompensa é certa. Recompensa é certa. Você está entendendo? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, Elvis, é o seguinte. Às vezes, as pessoas querem ter uma vida de descanso na terra, né? Porque eles falam assim que o crente atrai muita luta. Eu já falou isso para você já? Eu já ouvi isso. Não, é só começar a ir para a igreja que minha vida começa a virar uma bagunça. Então, assim, eu prefiro ter uma vida bagunçada de tribulação aqui e conseguir um descanso eterno do que ter uma vida descansada na terra e conquistar um sofrimento eterno. E aí, o que é melhor? Com certeza, ter o descanso eterno. E detalhe, né, que ninguém fala. O pecado, ele é gostoso. Ele é bom. Muito. Prazeroso. Muito. Só que a consequência, ela fica. Quem mata vai ter a consequência de ser preso. Deus perdoa, mas a consequência fica. Isso é um detalhe que eu quero chamar a atenção dos cristãos, que muita gente, às vezes, tem algum pecado que não consegue se libertar. O pecado, ele é prazeroso. Só que Deus, ele perdoa o pecado? Perdoa. Só que a consequência, ela fica. A consequência é de quem comete muita fornicação. Exemplo, às vezes a pessoa pode pegar uma enfermidade. Deus perdoa o pecado, a pessoa vai ser salva. Mas ela vai ter que enfrentar a consequência. Isso é bíblico. Davi, ele cometeu adultério. Deus perdoou. Mas ele sofreu as consequências. Sofreu. Então, toma cuidado do que você faz, porque o salário do pecado é a morte. Deus, ele perdoa, mas a consequência, ela fica. E essa morte aí, pra mim, a mais fatal é a espiritual. Se morrer espiritualmente, acabou. Acabou. Eu acho que essa palavra, ela se atenta mais no modo espiritual, né? Primeiro vem a espiritual, depois vem a física, né? Você não tem chance. É isso mesmo. O salário do pecado é a morte, a consequência vem. E a morte espiritual, que nem você mencionou, ela é pior, porque a pessoa, ela começa, é como se estivesse vegetando vivo. Perde totalmente o sentido da vida. E aquela pessoa, ela chega num nível que, para depois ela voltar como era antes na presença do Senhor, é muito difícil, é muita luta, é muito jejum, é muita oração. Eu falo porque eu já tive nessa posição e para mim foi muito difícil retornar. Então, assim, você que pode se manter firme, se mantenha, porque não é fácil, não, afastar da presença. Ainda mais que a gente está chegando nos últimos dias, se na presença de Deus tá difícil, imagina sem ela. Então, Elvis, eu costumo dizer que aquilo que te move é aquilo que tem poder para te parar. Como assim, Marco? É simples. Se o dinheiro que te move, se o dinheiro acabar, tu para e tu morre. Se é os elogios que te movem, quando o elogio acabar, tu morre e tu para.
Se é o tapinha nas costas que te move, quando não tiver mais tapinha, tu vai parar e tu vai morrer. Você tá entendendo? Agora, Elvis, se for a presença de Deus, se for a presença que te move, irmão, pode vir problema, pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir crise, pode vir enfermidade, pode vir até o diabo, irmão. Mas ele não para alguém que é movido pela presença de Deus. Você entendeu? Grava isso no teu coração. Quem que tá te movendo? É a presença de Deus ou essas coisas passageiras? Se for passageiro, tu vai, quando não tiver mais, tu vai parar e vai morrer. Mas se for a presença, tu vai dar continuidade. E só vai parar onde Deus te prometeu. Pronto, acabou, irmão. É forte demais. Você tá entendendo? Ué. Muito forte. Irmão. Então, assim, que essa palavra vem ficar no teu coração, irmão. Em nome de Jesus. Eu creio que se nós falar aqui, ó, de frieza espiritual, nós vamos falar aqui até amanhã, irmão. É muita coisa que a gente fala através da palavra de Deus. É um campo, é um leque muito grande. A gente tem muitas portas, muitas entradas, são muitas possibilidades. Exatamente. E é por isso que, assim, outras oportunidades, eu gostaria que você viesse aqui para a gente debater mais, falar mais sobre outros assuntos. A porta vai estar sempre aberta para você, né? Não vamos estender, porque eu creio que o vídeo vai ficar muito extenso. Se alguém ficou até aqui, eu creio que Deus falou muita coisa, te alimentou muito em nome de Jesus. E eu creio que, em nome de Jesus, esse vídeo vai te impulsionar, né, a sair da zona de conforto, né, da frieza espiritual e vai voltar ao primeiro amor. Esse aqui é o nosso objetivo. Fazer você voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, né, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Literalmente. Que essa palavra ela possa gerar o desconforto, mas para o bem. Para haver mudança. Porque eu tenho algo comigo. Essa palavra aqui, ela é vida. Ela gera vida. A semente, ela foi plantada e vai gerar vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu agradeço poderosamente, irmão Elcio, por você estar aqui. Obrigado por sair da tua casa e vir aqui bater esse bate-papo edificante comigo em nome de Jesus. E eu creio que o nome do Senhor vai ser engrandecido. Que Deus possa te recompensar poderosamente, irmão. Muito obrigado, viu? E eu passo a palavra para o irmão. Se os irmãos quiserem agradecer, mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Eu quero, né, te agradecer por esse convite. Eu me senti honrado, né? E jamais eu recusaria, porque falar da palavra de Deus para mim não tem preço. É algo assim que não foi incômodo nenhum, né? Se me chamar de novo, eu vou fazer o máximo para estar disponível. Vou chamar, com certeza. Porque isso aqui para mim é mais importante do que tudo, é prioridade. Assim, eu só, né, agradecer a Deus pela oportunidade e a você também por ter abrido a porta e me recebido. Amém, amém. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus e que a graça do Espírito Santo seja contigo. Não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Forte abraço.